Bom dia, paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Chegamos ao último domingo de 2020, nossa última escola dominical. E o nosso tema hoje é planejamento. Como a gente vai planejar, como a gente pode planejar o ano de 2021. Eu vou pincelar, tá? Não vou falar muito profundamente porque não dá tempo. É um assunto que é extenso, tal, mas a gente vai pincelar. Se eu fosse dar um título para nossa aula, eu chamaria de que nosso Deus, ele é o mestre do planejamento. Você já parou para pensar que da eternidade à eternidade ele já tem tudo planejado e organizado? Que ele tem tudo detalhado? Que ele sabe o dia, o mês e a hora que ele vai realizar cada uma de suas obras? Então, antes de mais nada, nós vamos falar com Deus. Em seguida, vamos iniciar o nosso último estudo de 2020. Amém? Soberano Deus, nós louvamos ao teu nome, te exaltamos, te engrandecemos. Te agradecemos por esse dia e te pedimos que tome o primeiro lugar aqui no nosso estudo, no santo nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa referência bíblica está em Isaías capítulo 55. Nós vamos ler os versos 8 e 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso me faz refletir aqui sobre a soberania de Deus. Que apesar de a gente pode fazer todo e qualquer planejamento, e a gente vai falar isso lá no último tópico da nossa aula, todo e qualquer planejamento que a gente venha realizar, que a gente venha fazer, ele precisa estar submetido à vontade do nosso Deus. Ele precisa ser colocado à disposição do nosso Deus para nos mostrar, para nos orientar se é melhor ou não o caminho a seguir, a trajetória a seguir. Então, a gente pode criar muitos planos, a gente pode fazer um planejamento maravilhoso, mas a gente precisa entender, ter nos nossos corações, que a soberania pertence ao Senhor. Tanto pertence ao Senhor que eu, quando pensava aqui nesse estudo, eu lembrava da seguinte cena. Lá na secretaria da igreja, acho que em fevereiro, na mesa, aquela mesinha redonda, a pastora, a Alexia e eu fazendo o planejamento da escola dominical. E aí, o que aconteceu a partir de março? A escola dominical ficou um tempo, a gente ficou um tempo, né? Já faz tanto tempo que eu até esqueci, eu não lembro, aí começamos a fazer em casa, né? A partir de casa. Aí voltamos para a igreja em outubro, quando chegou novembro, voltamos para casa outra vez. Então, a gente fez planos, mas a soberania pertence ao Senhor. E Ele é que sabe se os nossos planos vão ou não ser concretizados. Diante disso, eu estou dizendo para você que planejamento é uma coisa que não tem necessidade? É claro que não. Planejar é muito importante, nos ajuda a orientar a nossa trajetória. Você sabe qual? Peguei um conceito aqui de planejamento. Planejamento é uma tarefa de gestão e administração. Por ser tarefa de gestão e administração, só serve para o ambiente corporativo? Claro que não. Serve para a nossa vida profissional, claro, mas também para a nossa vida em casa, para a nossa vida pessoal, que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. E aí eu queria perguntar a você, você sabe por que planejar? Por que é importante planejar? E eu queria trazer para você uma história de um livro que também é filme, chamado Alice no País das Maravilhas. Essa frase eu ouvi várias vezes alguns professores falando, e aí ela é o seguinte: Alice pergunta ao gato para onde ela deveria ir. Aí qual caminho ela deveria seguir? E o gato responde: para onde você quer ir? Ela diz que não sabe. E o gato diz para ela assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se no início da pandemia a gente sentou, planejou e tal, veio tudo, aconteceu tudo e os nossos planos ficaram meio perdidos e tal, mas se nós planejamos, nós sabíamos onde gostaríamos de chegar. Então, de certa forma, a gente foi se adaptando, se organizando.
colocando as coisas nos seus devidos lugares. Agora, se não houvesse nenhum tipo de planejamento, não houvesse nada na nossa mente onde a gente gostaria de chegar, quando viesse a pandemia, o que aconteceria? Ou o que aconteceu? Ficaríamos à deriva, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, também não sei qual o caminho que eu vou seguir. Então, aí como ele diz, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, nesse qualquer caminho serve, você pode ficar à deriva, ficar perdido, ficar perdida. Então, é importante a gente se planejar, se organizar, traçar metas, é tudo muito importante. Mas nunca esquecendo que a soberania não é sua, a soberania não é minha, é do Senhor. E ele tem os seus propósitos, ele tem o controle de todas as coisas, mas que ele nos dá o grande exemplo. Porque, como eu disse no início, da eternidade. A eternidade, ele tem tudo planejado, ele tem tudo organizado. É a nossa inspiração, né? Para tudo, inclusive para a aula de hoje. E assim, aí eu fui buscar. Deixa eu dizer outra coisa para você. Quando eu falo em planejamento, não estou querendo dizer para você que tem uma técnica tal, uma ferramenta tal que você segue. Nem estou falando para você listar um monte de compromissos e objetivos que você está querendo cumprir, porque não é necessariamente isso. Cada pessoa, claro, é uma pessoa, é um indivíduo, então você vive as emoções de um jeito, eu vivo do outro, nossos sentimentos diante das circunstâncias vão ser diferentes, então não necessariamente um planejamento que vai servir para mim vai servir para você. O que a gente vai falar aqui é de um contexto geral, tá? E não vou te dar técnicas de planejamento. Mas olha, para 2020, vamos começar assim. Você quer fazer um planejamento para 2021? Não é, a dica não é você ficar listando. Em 2021 eu quero emagrecer, eu quero voltar para a faculdade, eu quero mudar de carreira, eu quero. Não é isso. Vamos começar pelo autoconhecimento. Vamos começar entendendo o que a gente passou em 2020. E eu não estou dizendo assim, em 2020 eu perdi o emprego, em 2020 teve pandemia, em 2020 diminuíram meu salário. Não estou falando disso, não estou falando das circunstâncias, dos eventos. Eu estou falando sobre o que você aprendeu em 2020. Quais as ameaças você sofreu em 2020? O que você superou, o medo que você superou em 2020? As preocupações, como é que você vivenciou essas preocupações nesse ano? Como você conseguiu realizar as suas tarefas? Como você acha que evoluiu como ser humano, como pessoa? É isso. Então, inicialmente, é o autoconhecimento, entender que sentimentos, entender o que mexeu mais com você, o que você precisa trabalhar mais, o que você acha que já superou bem, o medo que você superou. Então é muito importante você primeiro fazer essa análise, pensar um pouquinho com você mesmo, sabe? Pensar um pouquinho, olhar para dentro de você. É muito importante, porque senão, se você simplesmente começar a listar coisas que você acha que você quer fazer, poxa, vai ser coisa demais. Provavelmente você não vai dar conta. Quando chega lá para fevereiro ou março, você já abandonou o seu planejamento e você corre o risco de querer realizar coisas que de fato não estão no seu coração. Às vezes é porque é o sonho de outra pessoa que você ama e você quer realizar. E não é bem aquilo que realmente te motiva, não é bem aquilo que realmente é o teu sonho, que está nos teus pensamentos, e você vai abandonando. Né? Então, por isso é importante você parar nesse momento para fazer uma análise do que você viveu e de como você superou todas as dificuldades e também quais foram as oportunidades que surgiram, como você aprendeu, entendeu? Não só pensando no que foi ruim, não, pensando também nas coisas boas que aconteceram e como você tratou com cada uma delas. E aí você vai pensar assim, a partir daí você vai pensar em sonhos. Gente, sonhos, quando eu falo em sonhos, pode parecer uma coisa abstrata, mas você precisa começar a trazer esse sonho para o mundo real, trazer o sonho para a tua realidade, para você ter condições de realizar esse sonho. O sonho é o quê? É um objetivo, é algo que você quer alcançar. Então, o sonho, ele pode ser um sonho material, mas ele também pode não ser um sonho material. Por exemplo, você quer, o seu sonho esse ano é ver a salvação do seu filho.
né? Não deixa de ser um sonho. E ele pode também ser organizado. Como assim? Você vai orar, você vai buscar na palavra, você vai pedir a Deus orientação, palavras de inspiração, você vai pedir a Deus. Eu estava até lendo agora uma devocional agora de manhã, que ele dizia que o pastor falava assim: poxa, mas se você tem orado tanto pela salvação de alguém da sua família, comece não olhando para ele como as outras pessoas olham, porque de crítica o mundo já está cheio. Comece a olhar com um olhar de compaixão, comece a olhar com outros olhos e tratar essa pessoa com misericórdia, de maneira diferente que o mundo trata. Então, isso não é uma forma de concretizar, de buscar a realização do sonho da salvação de alguém? Também pode ser considerado sim. Quando eu falo em sonho, eu não estou falando só de comprar carro, de viajar, de comprar casa, comprar coisas, ter coisas, mas é de se realizar profissionalmente, é de realizar o sonho de não se viver uma experiência, né? Qual a experiência? Surfar, sei lá, um exemplo. Queria aprender a surfar, eu não. Eu não sei nem nadar. Mas um exemplo, surfar. Eu queria viver, eu queria fazer um carinho num animal lá na girafa. Um exemplo, sei lá, estou inventando aqui. Mas assim, tudo isso são objetivos que a gente pode correr atrás de realizar e não são apenas materiais, tá bom? Só que aí eu queria que você que você também pensasse, também não saísse listando centenas de sonhos para você realizar em 2021, não. Porque dá trabalho. Então, eu queria assim, te sugerir que você listasse 2 sonhos. Alguns sonhos não vão ser todos concretizados, não vai ser possível concretizar em um ano só, mas você pode o quê? Estabelecer metas. Então, o meu sonho, eu preciso, não vai dar para concluir em 2021, vai ser só em 2022. Mas aí você vai trabalhar só em 2022? Não, você já vai começar a trabalhar nele agora. E vai estabelecendo metas, prioridades. E eu queria também te sugerir, e aí foi uma coisa que eu vi, até quero te indicar o canal de uma psicóloga no YouTube chamado Thaisa Howen. E ela fez uma série de 4 vídeos bem curtinhos de 5 minutos, que ela vai dando algumas dicas também de como você fazer um planejamento para 2021 de uma maneira tão simples, sabe? Ela tem uma linguagem muito simples. E uma coisa que ela falou assim: olha só, quando você estabelecer um sonho, se coloca lá no futuro, se contempla nesse sonho. Pensa, imagina você vivendo esse sonho. Aí você vai ter certeza de que você vai perceber se realmente é algo que você gostaria de viver. Você vai perceber quais impactos esse sonho teria na sua vida. Então você se coloca lá no futuro, imagina. Você lá no futuro vivenciando isso que você tanto gostaria. E por que isso? Porque aí você vai ver qual é o sonho que vai te gerar mais impacto. Vamos supor que você tenha 2. Aí você vai se visualizar nele, se imaginar nele, e você vai ver qual vai gerar mais impacto, qual vai demandar mais energia física, emocional, né? E sem dúvida a oração, né, gente? Não, não descarte nunca a oração. E aí eu até bolei um exemplo assim: vamos nos contemplar no futuro. Suponhamos que o nosso sonho seja comprar uma casa própria. Isso em dezembro de 2020. Então, a nossa meta é comprar uma casa própria em dezembro de 2021, tá? Bom, em 2020 eu vou estabelecer. O que eu vou estabelecer? Bom, eu quero uma casa no valor, vou chutar aqui, tá? De 100 mil reais, é o valor que eu quero para casa. Só que em vez de eu começar a me planejar por janeiro, eu vou começar a me planejar lá por dezembro. E quando eu assistindo a aula dela, eu pensei nisso, eu lembrei tanto de Jesus, porque Jesus ele vem com um propósito, né? Ele vem com o propósito de se entregar na cruz do Calvário para que nós tenhamos, né, o acesso à salvação. Mas tá, aí o propósito está lá atrás, mas para ele chegar lá no propósito da cruz, primeiro o que ele teve que acontecer? Ele teve que nascer, ele foi menino, ele cresceu, ele foi se desenvolvendo, ele realizou sinais e prodígios, né? Ele
criou ali uma perspectiva. Ele primeiro viveu muitas coisas até chegar lá atrás, né? Lá na frente, quer dizer. Então, primeiro, ele viveu outras coisas. Então, assim, eu me lembrei muito desse exemplo. Eu tinha um foco. Eu tinha, não, né? Jesus tinha um foco, vamos dizer assim, exemplo. Ele entregaria na cruz do Calvário, mas antes de se entregar na cruz do Calvário, ele viveu todo um processo antes disso. Então, por exemplo, se eu quero comprar minha casa lá em dezembro de 2021, então vamos começar lá de dezembro de 2021 planejando para saber como a gente vai começar. Aí eu coloquei como exemplo, bom, a meta o desejo é comprar a casa em 2021. Em novembro eu já gostaria de estar pesquisando a casa. Bom, se eu já estou pesquisando a casa, é porque em outubro eu já consegui, vamos supor, eu já consegui o valor da entrada, já consegui o financiamento, o valor da documentação. Mas quanto eu preciso para isso? Quantos reais eu preciso ter lá em outubro de 2020 para começar a fazer essa etapa de ter o valor da entrada, já ter conseguido o financiamento, saber quanto vai ser a prestação? Bom, eu preciso de 20 mil reais, vamos supor. Como é que eu vou juntar 20 mil reais de janeiro a setembro, em 9 meses? Bom, se eu dividir 20 mil reais em 9 parcelas, eu preciso juntar 2 mil reais, 2.223 reais por mês. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho condição de fazer isso? Eu tenho como juntar 2.200 reais todos os meses? Bom, não tem. Então, meu sonho está perdido? Não. Eu vou pensar melhor nele. O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar outro emprego? Vou buscar renda extra? Eu vou. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, anotei aqui. Eu vou buscar renda extra. Eu vou excluir alguns gastos que eu posso tirar da minha rotina. Por exemplo, o meu cafezinho da manhã que eu tomo todo dia na padaria. Será que eu vou cancelar e vou comprar uma garrafinha térmica e vou levar o café de casa todo dia? Vou tomar meu pãozinho também, vou comprar, porque na padaria perto da minha casa, aqui perto de casa, eu compro 6 pães a R$ 2. Se eu for tomar café na rua todo dia, eu acho que não sei se. Eu nem sei quanto é que é, porque eu não tomo café na rua. Mas será que, né, não vou com R$ 2 eu levo o pãozinho da manhã, o pãozinho da tarde? Né? Então, assim, será que eu não vou economizar? Será que eu consigo reduzir? Eu estou dando exemplo assim, meio simples, mas reduzir aquela assinatura da TV, porque eu tenho assinatura da Netflix, tenho do Telecine, tenho da Amazon, tenho do qual outro? Sei lá, um outro aí. Então, eu tenho 4 assinaturas de televisão. Será que eu não posso ficar com um só nesse período? Porque eu tenho um objetivo maior, um objetivo que vai gerar um impacto positivo na minha vida? Então, será que eu não posso cortar despesas? Cíntia, olha só, mas eu não tenho nem esse valor também. Então, será que o meu plano, o meu sonho, em vez de ser para 2021, eu não posso colocá-lo ele para ser em dezembro de 2022? Que aí eu vou ter como guardar o dinheiro por mais tempo? Claro que pode, é óbvio que pode. O que você não pode é se frustrar, desanimar, abandonar. Por isso que é importante a meta, porque cada mês que você for guardando aquele valor, você vai cumprindo a meta. E isso dá uma boa sensação de cumprir o dever, né? De cumprir aquilo que você se propôs. É tão bom. Então, é um exemplo, tá? Que eu estou te dando. E é bom também você estabelecer o quê? Prioridades. Eu sei que muitas coisas são importantes, mas nem todas as coisas são prioridades. Então é importante no seu planejamento você estabelecer prioridades também, tá bom? Bom, e você também precisa ter em mente, gente, que o planejamento precisa ser flexível. Poxa, eu comecei a escola dominical falando que eu lembro da Alexia, a pastora, e eu lá na mesinha redonda da secretaria, fazendo o planejamento da escola dominical para 2020. E olha o que aconteceu. Então, o planejamento precisa ser flexível, sim. Planejamento rígido, você vai ficar com aquilo ali, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, vai ficar irritada, vai ficar nervoso, vai desanimar, vai achar que nada dá certo para você. Não é isso. Tem que ter brechas para adaptações.
tá? Sem perder o foco, claro. Então tem que ter brecha para adaptação. Igual você fez esse planejamento assim, que eu tô falando da casa própria, mas planejei, mas vi que para 2021 não vai dar, eu vou desistir do meu sonho, do meu objetivo de comprar minha casa própria? Não, em nome de Jesus, não. Então eu vou reorganizar o meu planejamento, vou refazer os prazos, refazer os valores e vou continuar lutando pelo sonho. Então, pense nisso, que o planejamento pode ser flexível. Pode ser que no meio do caminho você seja promovida ou promovido, e aí, desde 2022, você consegue voltar para o plano original de 2021. Ou pode ser que, sei lá, você tenha um parente distante que resolva te abençoar, te dar um valor, e de dezembro de 2020 caia para junho. Você não sabe, né? E pode acontecer o contrário, você pode perder o emprego. Pode acontecer da gente perder o emprego, ou uma crise, como a gente vê toda hora acontecendo uma crise, não vai ter hora extra, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Você vai adaptando o seu planejamento, não tem problema algum. E assim, coloque poucos objetivos no seu. Poucos objetivos que eu falo assim, se a gente está falando de sonho, né? Não encha a lista de planejamento, vamos dizer assim, não encha de coisas, como eu disse no início, ó, esse ano eu volto para academia, eu vou emagrecer, eu vou para a faculdade, eu vou ser promovida no trabalho, que mais? Eu vou entrar no curso de violão. Esse ano aprendo a tocar violão e aprendo a tocar teclado. E aprenda fazendo. Aí tua lista você vai ver, tem 20 coisas que você quer cumprir no ano. E vai chegar uma hora que você não vai dar conta, porque não damos conta mesmo. O dia só tem 24 horas. E a gente precisa. Tem coisas que são prioridades que a gente precisa cumprir, como cuidar da nossa família. A gente precisa cuidar da nossa família. A gente não pode, por conta das atividades, abandonar a nossa família. Nossa família precisa de atenção. A gente precisa trabalhar para sustentar a nossa família. A gente tem que ir, né, a igreja. Que saudade que a gente não está da igreja, né? Ir à igreja, porque alimenta, né, a nossa fé, nos fortalece ali com os irmãos, ouvindo a palavra, louvando. Então, assim, existem muitas coisas. A gente tem que ir para o supermercado. Não tem que ir para o supermercado? Então, aí a gente começa a encher nosso planejamento de coisas e depois não vai dar conta. E aí o que vem? O que acontece? A frustração, a vontade de desistir, de abandonar. Aí começa a se achar, poxa, eu sou fraco, eu não tenho força, eu sou preguiçosa. Não, nada disso. É porque a gente acha que tem que colocar que ser bem-sucedido é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes não. Às vezes nós somos bem-sucedidos fazendo uma coisa de cada vez, uma coisa bem feita de cada vez. Então, tenha poucos focos, poucos objetivos para você fazer bem cada um deles, conseguir realizar bem cada um deles. E nunca desvalorize a jornada, nunca desvalorize o processo. É no processo que nós aprendemos. Não é só na hora que a gente pega o troféu lá, o atleta. Imagina tudo que ele passou para conseguir uma medalha de ouro, de prata ou de bronze numa Olimpíada. Aí a gente olha lá, hein? Sortudo, hein? Sortuda, ganhou a medalha. Sortuda e sortuda não. O quanto esse atleta treinou por 4 anos, passou por campeonatos, por competições, para conseguir chegar às Olimpíadas. Depois que chegar às Olimpíadas, ainda passa por várias seletivas, até chegar o momento que ele pode competir por uma medalha. Então, não é simples assim. Então, valoriza a tua jornada, valoriza o processo, porque é nele que a gente aprende, sabe? Porque é no processo que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente olha um pouco para os lados também, olha para o próximo, olha para o outro, sabe? Que você possa entender que a vida não é só aquela bolha que a gente às vezes cria, mas que você no olhar para o outro, no conversar com o outro, na experiência do outro, você também evolui. E eu costumo dizer às vezes para os meus alunos, eu falo até para os meus filhos, que a gente aprende mais quando erra, quando eu estou falando de uma questão de matemática, por exemplo. Se eu acerto,
e de repente eu erro, eu nem sei por que eu errei, né? Mas de repente, quando eu erro, eu vou buscar o porquê eu errei naquela questão, e aí eu vou ficar muito mais atenta nas próximas. Talvez a gente aprende mais com o que a gente erra do que com o que a gente acerta. E eu ouvi outro dia um rapaz que falando, não sei se eu já comentei, que ele disse assim, que ele é dono de uma franquia, ele é o maior dono das maiores franquias do país. E ele disse assim, tudo vai dar certo, quando a gente bota isso na cabeça da gente, às vezes a gente é uma tolice. Por quê? Porque antes de tudo dar certo, pode ser que tudo dê errado. Então vai dar errado uma vez, vai dar errado outra vez, vai dar errado de novo, para um dia, uma hora, de fato, começar a dar tudo certo. Então a gente não pode desanimar, a gente tem que avançar. Lembra daquele jogador que é o Cafu, que foi o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, no pentacampeonato? Ele contou que ele foi rejeitado, se não me engano, por 7 clubes antes dele ser aceito e viver a história que a gente conhece, capitão da seleção brasileira. Então, nem sempre vai ser fácil, vai dar trabalho, mas sempre vale a pena, gente. Então, valoriza o processo. Agora eu queria ler com você rapidinho Provérbios 16, 1, para a gente encerrar. Vamos pra cá. Tô indo ao contrário aqui. Provérbios 16, 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E o 19, 21, 19, verso 21 diz assim: entrando-se apressadamente. Não, eu notei errado. Ah, não, é 18. É 19, verso 18. Cada pensamento com conselho. Não, gente, perdi mesmo, não é ele não. Anotei errado. Deixa eu ver se é o 21, 19. Não, perdi o versículo. Perdi o versículo. Mas ele vai no mesmo caminho. Ah, não, eu estava lendo, sabe o que aconteceu? Eu estava lá no 20, 19. E é 19, 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, assim, todo o nosso planejamento, todo o nosso sonho, eu disse lá no comecinho, precisa ser submetido ao Senhor, precisa ser colocado à disposição do nosso Deus, porque quem é soberano? É Ele. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, tudo que a gente quiser fazer, planejar, seja na igreja, no trabalho, na família, tudo a gente precisa consagrar ao Senhor. Tudo a gente precisa colocar diante dele, para que a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, e é sempre melhor que a nossa, seja estabelecida na nossa vida. E que os nossos planos sejam os planos dele, sabe? Que seja de tal forma que os planos dele sejam os planos do nosso coração, tá? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Tem mais coisas para a gente conversar sobre isso, mas eu vou parar por aqui, falando de uma forma mais ampla. Quero muito agradecer a você, meu irmão, minha irmã, agradecer a pastora, agradecer a equipe da Escola Dominical, por todo esse ano que a gente passou juntos aqui pelo mais tempo pelo vídeo, né? Que você nos deu atenção, participou, e eu quero muito agradecer. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e, se o Senhor permitir, ano que vem, né? Que é semana que vem, estaremos juntos mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Aqui está a pastora, a irmã Marlene, Adeline, Bianca. Muito obrigada, um beijo, tá? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós. Então, nós vamos orar, zorar, né? Zorar, quando a gente fala, vamos orar, não parece o nome de uma mulher, zorar. Mas vamos falar com Deus e agradecer, né? Chegamos ao último domingo do ano, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele cuidou de nós. Amém? Pai de amor,
Nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor. Pai, lutamos muito, Jesus, durante todo esse ano de 2020. Quantos pensamentos, Pai, não vieram às nossas mentes, quantos sentimentos, Pai, nos sondaram, mas em todo o tempo o Senhor cuidou de nós, em todo o tempo o Senhor falou conosco, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou, o Senhor esteve sempre presente, Pai, nas nossas vidas. E isso, Deus, não tem preço, Pai. Isso não tem nada que pague por isso, Pai, porque é algo que é inalcançável, inatingível pela nossa mente natural, pelos nossos sentimentos. Só mesmo a tua graça e o teu amor que nos faz entender, Pai, essa grandeza que é viver na tua presença. Muito obrigada por tudo, obrigada por cada dia, obrigada por cada desafio, obrigada por ser o nosso Deus, obrigada pela escola dominical, obrigada pela vida dos nossos pastores, obrigada pela vida dos nossos irmãos, Pai, das nossas irmãs, das nossas crianças, Deus. Nós louvamos ao teu nome e nos colocamos no teu altar, Senhor, para que do ano que vem seja conforme o teu querer novamente a escola dominical, Senhor. Toma o primeiro lugar nas nossas vidas, seja para sempre exaltado, engrandecido e adorado, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, poderoso e tremendo. Senhor, não importa onde eu esteja, ali o Senhor vai estar. Pai, não importa se eu estiver passando por tribulação ou não, eu sei que tu estás conosco, que o Senhor está comigo, com cada um de nós. Muito obrigada pelo teu amor, pela vida, pela paz, pela tua doce presença, em nome de Jesus. Amém. Olha, se eu não tiver mais, feliz ano novo na presença do nosso Deus e até a próxima. Em nome de Jesus. Beijo, minha igreja querida. Amém. Tchau.